Abra sua Bíblia, por favor. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Eu fiz essa leitura no início de cada culto de domingo, tá? E essa leitura inspirou a mensagem de hoje, na semana da Páscoa. Hoje, a quarta-feira da semana da Páscoa, ficou conhecida como a quarta-feira tenebrosa. Culturalmente, no meio cristão, não sei se você sabe, mas a quarta-feira ficou conhecida como a quarta-feira tenebrosa. É o entendimento de que foi exatamente num dia como esse, de quarta-feira, que Judas negociou entregar Jesus. Aliás, eu quero, antes da gente ler, lembrar a você como foi a semana, né? Domingo eu falei sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado no jumentinho, e as pessoas celebrando e dizendo: Hosana nas alturas, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Na segunda-feira, Jesus vai no templo e realiza aquela purificação, né? Derrubando mesas, expulsando os cambistas e dizendo para eles: vocês fizeram a casa do meu pai um covil de ladrões. Isso aconteceu na segunda-feira. Na terça-feira foi o momento em que ele confronta ali no templo mesmo, né, os líderes religiosos, dizendo para eles: olha, eu fiz tudo diante de vocês, milagres, ressuscitei gente, multipliquei pães, tudo diante dos olhos de vocês, e vocês não creram em mim. É naquele momento que a palavra diz que Jesus vai no Monte das Oliveiras e faz aquele lamento, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês, como faz a galinha, com os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês, moradores de Jerusalém, vocês não quiseram. Esse lamento Jesus profere na terça-feira. Na quarta-feira, então, é o momento em que Judas vai às autoridades de Israel e negocia o preço de Jesus. Por 30 moedas de prata, ele então vende a cabeça, e não só a cabeça, o corpo todo do seu mestre, né? Na quinta-feira é o momento em que ele manda os seus discípulos irem procurar aquele lugar chamado cenáculo para a preparação da Santa Ceia. Então, dia de amanhã nós conhecemos como o dia da primeira Santa Ceia do Senhor, aquela orientação que a gente vê em 1 Coríntios capítulo 11, exatamente, que aconteceu naquele cenário. E dali, quando Jesus sai, na quinta-feira, quando ele sai da ceia, ele vai para o Monte das Oliveiras, e lá naquela madrugada ele é preso, levado às autoridades religiosas, e a madrugada toda, da quinta para sexta-feira, ele está apanhando, ele está sendo agredido, e de manhã cedinho, quando o dia amanhece, ele é levado para Pilatos, e a gente já sabe que aquele dia foi um dia onde ele é levado para Pilatos, depois para Herodes, depois volta para Pilatos, e então é decidido que ele seria crucificado. Soltam Barrabás, mandam Jesus carregar a cruz. Do meio-dia em diante ele carrega a cruz, vai para o monte chamado Gólgota, ou Calvário, ou Monte Caveira, e lá ele é crucificado. E antes das 18 horas da sexta-feira, ele é tirado da cruz, colocado no sepulcro. E o sábado que nós conhecemos como sábado de aleluia, é o sábado do silêncio. É o sábado onde o mundo silenciou. Só que Jesus estava fazendo algo poderoso nas profundezas do abismo, né? A palavra diz que ele estava indo lá pedir a chave da morte e do inferno. E no domingo de manhã, no primeiro raiar, ele está então se revelando primeiramente às mulheres, depois aos seus discípulos. E é o domingo que nós conhecemos como domingo de Páscoa. Diga glória a Deus. Nós somos resultado dessa história, tá? Se você é cristão, não sei se você é cristão católico ou protestante, a sua fé, ela tem como base tudo isso que eu citei até agora. Essa foi a semana mais transformadora de nós que nos conhecemos como cristãos, seja católico, seja protestante. É isso que baseia a nossa fé, e você precisa conhecer isso, né? Nós precisamos conhecer a base da nossa fé. Então vamos lá, eu vou, aproveitando que estamos na semana, vou falar sobre o episódio
de Jesus entrando em Jerusalém. Lucas capítulo 19, eu fiz essa leitura no domingo e vou fazer uma parte dela hoje, antes da gente meditar rapidamente. Lucas capítulo 19, a partir do versículo 28. Depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém, e ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém perguntar: por que o estão desamarrando? Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Digam-lhe: o Senhor precisa dele. Diga comigo: o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele lhes tinha dito. Quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram: por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Diga de novo: o Senhor precisa dele. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. Jesus precisa disso. Esse é o título da mensagem de hoje. Jesus precisa disso. Foi o que Jesus orientou seus discípulos a dizerem aos donos do animal: o Senhor precisa dele, o Senhor precisa disso. Precisamos entender, irmãos, que Deus não precisa nos pedir nada, porque tudo é dele. A palavra do Senhor diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É do Senhor tudo, ele não precisa pedir autorização. Se Deus ele não fosse um Deus educado, até para entrar no nosso coração, ele nem precisava pedir permissão. Porque a palavra diz que quando ele percebe que o tempo de vida do ser humano está acabado, ele simplesmente encerra. E nós sabemos disso. Nós sabemos que a nossa vida, o nosso tempo de vida aqui depende de algo, preste atenção, que já está na presciência de Deus. Você sabe disso. A sua vida está nas mãos de Deus, a minha vida está nas mãos de Deus. Quando ele disser acabou, a gente pode ter planos, a gente pode ter projetos, vai acabar. O próprio Jesus conta a parábola, né, daquele homem que plantou muito, fez celeiros, e quando ele agora está contemplando tudo que ele plantou, todas as construções que ele fez, Jesus contando essa parábola, né, diz que o homem então olha para tudo aquilo ali e diz: olha aí, minha alma, preparei tudo para você, agora come, bebe e folga, até que vem uma voz do céu que diz o quê? Tolo, nessa noite vão pedir a tua alma, e o que você preparou, para quem será? Qual é a moral dessa parábola? Jesus está dizendo: olha, não adianta você planejar, você sonhar, quando o tempo chegar, está estabelecido. Por quê? Porque a vida de todo ser humano, irmãos, aqueles que têm muito poder ou aqueles que não têm nenhum poder, toda a vida está no controle de Deus. Então o Salmo diz: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então Deus não precisa nos pedir nada. Mas preste atenção, é impressionante como esse Deus que tem todo o poder e tem todas as coisas em suas mãos, ele sempre se serviu pedindo a pessoas algumas coisas. E o cerne da mensagem dessa quarta-feira, na semana da Páscoa, é exatamente esse. Tudo que Deus nos pede, que Ele toca, que Ele tem contato, que Ele fala, tudo se transforma em um milagre de abundância e prosperidade. É algo impressionante. Vamos começar lá de trás? A palavra diz que Deus, depois de 25 anos, Abraão esperando, agora Abraão tem Isaac, e Deus diz o que para ele? Abraão, eu quero seu filho. A Bíblia diz que no outro dia de manhã, Abraão já estava indo levar Isaac para oferecer em sacrifício. Abraão tinha qual consciência, gente? O filho foi Deus que me deu, então o filho não é meu, é do Senhor, então ele está pedindo, eu estou entregando. Por isso que ele é chamado de pai da fé, né? Ele não retrucou, ele não disse para Deus que não entendia. Confiar no Senhor é isso, é entregar nas mãos dele.
Sabe por que que hoje você consegue louvar a Deus por esse filho e essa filha que você chorou tanto, orou tanto, e hoje esse filho e essa filha você vê sendo tocado e protegido pelo Senhor, apesar de tudo que já viveu? Porque você colocou esse filho, essa filha nas mãos do Senhor. Muitas pessoas que estão aqui são resultado da oração da sua avó, da sua mãe, porque a tua mãe e tua avó resolveram colocar você nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que é colocado nas mãos do Senhor, irmãos, está guardado e protegido. Abraão tinha essa consciência. O Senhor não está pedindo, foi Ele que me deu, então é dele. No outro dia de manhã, está partindo para o Monte Horebe para entregar Isaac. Eu não vou entrar muito nos detalhes da história, porque eu quero citar outros exemplos, né? Na hora de oferecer o sacrifício, o Senhor disse para ele: não, Abraão, não precisa. Eu só estava te testando. Toma o teu filho de volta. E entenda, tá? A palavra diz que quando Deus devolve Isaac a Abraão, o Senhor não está devolvendo só um filho. Ele está devolvendo o que, gente? Uma nação. Deus está devolvendo uma nação. Abraão estava vendo só um filho. Só que a partir de Isaac agora, a nação mais próspera da terra estava vindo daquela entrega. Porque sempre é assim. A gente entrega algo a Deus. Quando Deus nos devolve, Ele sempre devolve multiplicado. Ele sempre devolve com um toque de prosperidade. Tudo que Jesus toca, tudo que colocamos nas mãos dele, quando ele entrega de volta para a gente cuidar, ele devolve com um resultado de prosperidade impressionante. Diga graças a Deus. É assim que a gente vê na palavra. Jesus queria entrar em Jerusalém e ele precisava de um animal. Então ele orienta os seus discípulos: olha, vão lá, vocês vão encontrar um jumentinho, ele nunca foi montado, vocês vão desamarrar ele. Quando vocês estiverem fazendo isso, o dono vai perguntar: ei, por que vocês estão desamarrando? E vocês vão dizer para ele: o Senhor precisa dele. Que sortudo, né, gente? Os donos daquele jumentinho, que sortudos. Porque foi exatamente assim que aconteceu. Os discípulos chegam, estão desamarrando o jumentinho, e a palavra diz que chegam os donos e perguntam: por que vocês estão desamarrando? Eles só respondem o que Jesus tinha dito: o Senhor precisa deles, ou dele. E a palavra diz que eles entregam o animal. O que aconteceu em seguida? A maior entrada triunfal da história de Jerusalém. E olha, gente, que aquelas estradas de Jerusalém foram palcos de muitas entradas triunfais de vários reis, inclusive reis inimigos. Mas igual aquela ali, imagina que aquele jumentinho, daqueles homens que a gente não sabe os nomes deles, se tornou o marco do Rei dos Reis, entrando em Jerusalém. Eles entraram para os anais da história dos céus e da terra. Por quê? Porque simplesmente resolveram entregar nas mãos de Jesus o que eles tinham. O que é que está faltando você entregar totalmente nas mãos de Jesus? O que está faltando? Quem sabe, irmãos, algumas pessoas ainda não conseguiram de fato viver uma bênção plena de prosperidade, porque estamos entregando nas mãos de Deus coisas importantes da nossa vida a conta-gotas. Às vezes parecendo que nem confiamos integralmente. Jesus está pedindo tudo, que foi o que aconteceu. Quando a gente olha para a história, a gente vê, por exemplo, aquelas 6 talhas que foram levadas para Jesus. Lembra o primeiro milagre? Lá em casa a gente está lendo o Evangelho de João até o domingo de Páscoa. Eu, as crianças, a Dani, tem sido um momento muito especial do nosso FTL. E a gente resolveu ler o livro de João, que tem 21 capítulos, e a gente estava lendo, acho que segunda-feira, o milagre, né? Da água sendo transformada em vinho. Lembra como foi esse milagre? A palavra diz que Jesus estava ali com a sua família, naquela festa, possivelmente a festa de casamento era de alguém próximo à família de Jesus. Aí a palavra diz que, de repente, o vinho acabou. Está todo mundo desesperado. Imagina numa festa onde a bebida acaba, no meio da festa. Possivelmente aquele cochicho, né? Porque em festa grande só fica sabendo dos detalhes quem está próximo, né? É o que acontece sempre. Eu estava falando esses dias com
a liderança do diaconato, dizendo, olha, as pessoas que estão no culto, na celebração, como por exemplo de domingo, né? Foi o nosso domingo de Ramos, e a gente teve uma peça aqui em todos os cultos. Próximo domingo a gente tem a cantata de Páscoa. Foi tudo muito lindo, eu recebi muitas mensagens, pastor, que bênção, foi uma bênção, a ministração, a encenação. Só que entenda, quem está perto sabe de detalhes, né? Olha gente, a luz não acendeu, faltou uma fala, mas é só quem está perto mesmo. A mesma coisa aconteceu na festa de casamento, não foi todo mundo que ficou sabendo que o vinho acabara. A mãe de Jesus ficou sabendo, porque era próxima, e a palavra diz que ele vai lá conversar com o filho, possivelmente, né, como a gente diz, tom baixo, filho, você não está sabendo, está todo mundo preocupado, mas o vinho acabou. Ao que Jesus responde para ela, mulher, o que é que eu tenho contigo? Você não sabe que minha hora ainda não chegou? Jesus estava dizendo o quê? Ainda não está na hora de eu me revelar. Maria não quis nem saber, né gente? Mãe é assim mesmo, não quer nem saber. A palavra diz que ela já se vira para os empregados e diz assim, ó, faça tudo que ele mandar. Jesus se vê na obrigação agora de fazer, né? Então a palavra diz que ele manda encher 6 talhas de água, que eram água usada para as pessoas se purificarem, por isso eram chamadas as talhas das purificações. Era purificação cerimonial. Então eles trazem as 6 talhas e colocam as 6 talhas diante de Jesus. E aí não tem jeito, né? Levou algo para Jesus, vai acontecer o que, gente? Transformação. Levou algo para Jesus, vai acontecer o que? Multiplicação. E a palavra diz que quando levam aquelas 6 talhas que elas estão diante de Jesus, Jesus diz, pode mandar agora para o mestre de cerimônia. Já está tudo resolvido. E a palavra diz que quando o mestre de cerimônia prova a água, que já agora tinha se transformado em vinho, ele fica impressionado e diz, olha, normalmente colocam o vinho inferior depois, primeiro servem o vinho bom, o melhor vinho, onde as pessoas já estão um pouquinho já alteradas, né? Um pouquinho já alegres, aí colocam um vinho de baixa qualidade, porque ninguém vai perceber, e você preparou o melhor vinho para agora. Sabe por que o melhor vinho estava chegando agora? Porque eles tiveram a graça, eles tiveram uma sábia decisão de colocar diante de Jesus aquilo que para eles era um problema. Quando você está com problema, quando você está vivendo uma situação de fato conflitante na sua vida, na mão de quem você tem colocado? Tem pessoas, irmãos, que estão confiando mais num político do que em Deus. Tem pessoas que estão confiando mais num advogado do que em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não estou dizendo que essas pessoas não possam ser um grande instrumento de Deus para te abençoar, não. Aliás, quando Deus quer agir, Ele usa quem Ele quiser, inclusive o político, advogado, policial, alguém da sua família. A questão aqui é, na mão de quem de fato você tem colocado e confiado? Na mão de quem? Porque quando deu problema na festa de casamento, tá? É um recado muito grande aqui para o que está acontecendo no teu casamento. Quando dá um problema no casamento, é na mão de quem que você confia? Porque quando colocaram diante de Deus a problemática do casamento, Jesus simplesmente foi lá e resolveu. Lembra daquele problema da multidão que estava ouvindo Jesus? A palavra diz que só de homens tinham 5.000. Sem contar as mulheres, as crianças e os idosos. Naquela época não entrava na estatística não, tá? Só os homens e chefes de família. Jesus chama Filipe e diz, Filipe, olha a hora, e a gente precisa alimentar esse povo todo. Filipe conversa ali com Pedro e diz, mestre, eu acho que é melhor, antes que fique de noite, que o Senhor despeça as pessoas e elas vão para casa e elas comem no caminho. Jesus diz, não vai dar tempo, nós vamos despedi-los sem comer. De repente alguém traz para Jesus o que, gente? O lanche do menino. Você sabe o nome do menino? Eu não sei. Quando chegar no céu a gente vai saber. Quando chegar no céu eu vou correr, vou perguntar qual é o nome daquele menino.
Porque a palavra diz, gente, que pegaram o lanche do menino. 5 pães e 2 peixinhos. Eu fico tentando, gente, imaginar a negociação de quem teve a ideia de levar o lanche do menino. Você já comeu lanche na escola, escondido para os colegas não pedirem? Não precisa levantar a mão. Mas quem não já fez isso, hein? Sempre tinha os colegas pidões, né? Então quando levava um lanche menor, e já ia ali. Já chegava aquele folgado lá. Ei, rapaz, me dá um teco aí. Que raiva, né, gente? Aí tinha que dividir, né? Eu fico imaginando o menino tentando esconder. Imagina, 5.000 pessoas. Só ele tinha um lanche. Vocês acham que ele estava fazendo o quê, gente? Ele deve ter aberto a marmitinha assim, ó. Aqui. Só que era papel alumínio, né? Naquela época não tinha papel alumínio, né? Mas deve ter feito um barulho quando ele foi abrir. Alguém deve ter perguntado para ele: esse lanche aí, você cederia para Jesus fazer um milagre? O que vocês acham que o menino pensou? Será que ele vai fazer um milagre mesmo? Deixa eu te dizer uma coisa, antes da gente encerrar. Esse é o nosso desafio, quando nós vamos entregar algo nas mãos de Jesus. A gente ora e diz: meu Deus, eu estou confiando, mas se o Senhor não fizer? Eu creio que o Senhor pode resolver essa situação, mas se eu entregar e o Senhor não multiplicar? Se eu entregar e o Senhor não curar? Se eu entregar e não for resolvido? Irmãos, entendam, aquele menininho, por mais que ele, e a história mostra que ele entregou, por mais que ele tenha entregado nas mãos dos discípulos seu lanche, ele pode ter desconfiado, assim como eu e você, quando nós estamos orando. Entenda, nós somos assim. Nós oramos, tá bom, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos, mas será que o Senhor vai multiplicar mesmo? Deixa eu te dizer, confiar não é ausência de medo, é entregar com medo mesmo. Eu quero liberar uma palavra nessa noite para você, que seu coração tem sido dominado pelo medo, por algo que você tem orado. O teu coração tem sido atacado por muitos pensamentos e setas malignas sobre dúvida e medo. Você tem dito para Deus: meu Deus, eu quero confiar. É claro que eu quero confiar, o Senhor conhece o meu coração, eu quero confiar. Mas há coisas que acontecem ao meu redor que insistem em dizer para mim que não vai dar certo. Há coisas que eu oro e são coisas reais, não são coisas do meu imaginário. São coisas que eu estou vendo, que insistem em dizer para mim que não vai dar certo, mas eu quero confiar. O Senhor está te dizendo nessa noite: confie mesmo com o seu coração sendo assaltado pelo medo. Porque se você entregar, diga para a pessoa do seu lado: se você entregar, tudo vai se transformar. Aplauda o Senhor bem forte. Se você entregar, tudo vai se transformar. É só ter um contato com Jesus. E aí, menino, me dá seu lanche? Dou sim. Vai levar para quem? Para Jesus. E o que ele vai fazer? Ele vai multiplicar. Para quê? Ele vai multiplicar para toda essa multidão aqui se alimentar. Mas será, Pedro? Não, confia, rapaz. Você já viu quando você está tentando incentivar alguém a ter fé? Não, mas eu estou orando. Mas confia, rapaz. O Senhor não disse que ia transformar tudo isso? Confia. E Deus simplesmente faz. Porque tudo aquilo que a gente coloca nas mãos dele, ele transforma. Diga graças a Deus. Então a palavra diz que o menino entregou os 5 pães e os 2 peixes. A palavra diz que os discípulos levam os 5 pães e os 2 peixes e colocam nas mãos de Jesus. Segura aí, Jesus. A palavra diz que Jesus levanta, dá graças. Porque entenda, tá? Há um mistério aí. Não espere ter muito para agradecer. Muitas pessoas, irmãos, ainda não receberam grandes bênçãos porque estão querendo ser generosas e gratas. Quando verem, quando enxergarem. A palavra diz que Jesus não não deu graças quando os cestos estavam cheios de pães. Não, a palavra diz que Jesus deu graça pelos 5 pães e os 2 peixes. Você já está agradecendo por aquilo que os teus olhos ainda não estão vendo? Você precisa começar a fazer isso. Jesus deu graças
enquanto ainda só tinham 5 pães e 2 peixes. Antes da gente concluir a mensagem, antes de orar, feche os seus olhos e agradeça ao Senhor hoje pelo que você tem. Agradeça pela família que você tem, do jeito que ela é ainda hoje, mas já enxergando o que Deus pode fazer. Dizendo ao Senhor: Senhor, o Senhor sabe que o que eu estou vendo não é o que eu estou buscando, mas eu quero te agradecer. Agradeça ao Senhor aí pelo teu empreendimento, agradeça ao Senhor pelo emprego que você tem, agradeça ao Senhor pela mulher, pelo marido, pelos filhos. Aí ainda não é o resultado do milagre, tá? E se for já, o que você está vendo hoje é o resultado do milagre, agradeça também. Dê graças. Dê graças. Então Jesus deu graças. Os 5 pães e os 2 peixes. E então devolveu. Obrigado, Jesus. Então devolveu. Então devolveu. E a palavra diz que os discípulos começaram a tirar pedaços de pão. E tirava, e entregava. E tirava, e entregava. E o povo se alimentava, e o povo se alimentava. Porque tudo aquilo que vai para a mão de Jesus se transforma. Tudo aquilo que vai para a mão de Jesus se multiplica. Tudo aquilo que vai para a mão de Jesus, tem contato com Jesus, tudo aquilo que Ele toca, tudo isso vira milagre. Tudo que Jesus toca vira milagre. Você vai permitir que Jesus toque a tua vida nessa noite? Diga para Ele: toca a minha vida, toca a minha mente. No nome de Jesus. Eu quero orar por você que tem vivido muitas lutas na sua mente. Você que tem vivido crises de ansiedade. Deixa Jesus tocar na tua mente agora. Porque tudo que Jesus toca vira milagre. Agora entregue mesmo, entregue. A entrega tem que ser total, completa, plena. Não pode ser pela metade, não pode ser confiando e desconfiando, não pode ser confiando pela metade. Deixa Jesus tocar e diga para Ele, Jesus está aqui. Por mais que eu viva lutas internas no meu coração, na minha alma, na minha mente, eu estou te entregando, pode tocar. No nome de Jesus. Entrega ao Senhor tudo, no nome de Jesus. Deixa Ele tocar na tua vida como Ele tocou naqueles 5 pães e 2 peixes. Como Ele tocou naquele jumentinho que se tornou o objeto que conduziu o Rei dos Reis para a cidade santa, a cidade de Jerusalém. Jesus foi conduzido para uma multidão, porque aqueles donos dos jumentinhos ouviram seus discípulos dizendo: Ele precisa disso. O Senhor está te dizendo isso nesta noite. O Senhor precisa disso. Você sabe o que é. O Senhor precisa disso. Você sabe o que é. Quem sabe é algo que você tem insistido em resolver do teu jeito, da tua forma, a tua maneira. Você tem tentado resolver isso à tua maneira. Experimenta nesta noite entregar nas mãos de Jesus. Você vê o que vai acontecer. Você vê o que Jesus vai fazer, como Ele fez com aqueles 5 pães e 2 peixes. Como Ele fez com aquelas 6 talhas cheias de água. Os noivos, aquela família celebrando aquele casamento, não precisavam de água, eles precisavam de vinho. Mas eles entregaram a Jesus o que eles tinham. E o que eles tinham eram 6 talhas cheias de água. E Jesus devolve 6 talhas transbordando de vinho, o melhor vinho. Foi o que Jesus devolveu. No nome de Jesus. Aí no teu lugar, começa a falar com o Senhor. Diga para Ele o que você veio buscar. Agora Ele está te perguntando: minha filha, meu filho, o que é que você precisa me entregar, colocar nas minhas mãos? No nome de Jesus. Diga isso para o Senhor. No nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Olhar atrás. Ah, meu Deus. O que passou. Declaramos nesta noite que confiamos inteiramente no Senhor. Não temeremos o que virá, meu Deus, porque confiamos em Ti. Vamos entregar sem reservas. Vamos entregar confiando inteiramente. Em Ti está a nossa esperança. Do Senhor está a nossa esperança. Eu quero fazer uma oração especial por você nessa noite. Você que
percebe a partir da ministração da palavra que foi trazida ao teu coração, você percebe que necessita colocar algo nas mãos de Jesus nessa noite. Você que percebe que tem coisas que você tem tentado resolver, mas não tem alcançado muito êxito. Mas você percebe que se colocar isso nas mãos de Jesus, se você correr para Ele, se você for na direção de Jesus e correr perto dele e entregar nas mãos dele, assim como aquele menino entregou os 5 pães e 2 peixes, você percebe que o que Jesus tocar na tua vida, que você vai entregar, vai se transformar em milagre. Eu quero convidar você para orar por você aqui na frente do altar. Você que precisa de uma oração para ter essa atitude de entregar algo nas mãos de Deus, que envolve tua família, que envolve teu relacionamento, que envolve a tua última decepção. Sabe, você que ainda está tentando conviver com a última decepção, coloca isso diante do Senhor. Pastor, eu preciso ir aí na frente, assim como aquele menino precisou sair do seu ambiente para ir entregar para os discípulos e entregar para Jesus. Eu quero orar por você aqui na frente do altar. Quero pedir aos pastores que nesse momento me ajudem, pois nós vamos impor as mãos sobre estas pessoas que estão aqui diante do altar. Eu quero pedir aos intercessores, farol de oração, venham para cá por favor. Eu preciso de vocês agora também intercedendo, no nome de Jesus. E você que está aqui diante do altar do Senhor, eu nem pedi para você se ajoelhar, mas você se ajoelhou porque você sabe a urgência. O Senhor está vendo a tua atitude e entendendo que você de fato está se entregando. É assim que nós fazemos, meu Deus. É na nossa postura, é no nosso jeito de chegar diante do Senhor, que mostra como é que está o nosso coração, que mostra como é que está a entrega do nosso coração. Levanta-nos, Senhor, nesta noite. Levanta-nos, Senhor, nesta noite. Eu oro por essa tua filha e por esse teu filho, no nome de Jesus. Pessoas, meu Deus, que estão entregando nas tuas mãos situações específicas e particulares. Eu oro, meu Deus, pedindo o teu milagre no nome de Jesus. Tu que és o nosso amigo, no nome de Jesus. Ah, meu Deus, muita coisa está sendo entregue nesta quarta-feira. Ah, eu creio, meu Deus, que coisas que estavam sendo retidas no coração durante muito tempo, estas coisas estão sendo entregues ao Senhor. Entregues ao Senhor, dizendo: eu não consigo, Jesus, resolver sozinha. Eu não consigo resolver sozinho. Por isso eu entrego. Por isso entregamos nas tuas mãos. Pessoas, meu Deus, que já chegaram no seu limite. Pessoas, meu Deus, que já chegaram na sua condição e limite e estão dizendo: agora é com o Senhor. Agora não tem mais jeito, é com o Senhor. No nome de Jesus. Que venha sobre a vida dos teus filhos, meu Deus. Que venha sobre a vida dos teus filhos o milagre. Pois tudo aquilo que levamos ao Senhor vira milagre. Essa é a palavra que o Senhor tem dispensado a nós. Tudo aquilo que colocamos nas tuas mãos vira multiplicação, milagre, cura. É isso que ministramos nesta noite, no nome de Jesus. Cremos em Ti, Pai, confiamos nas Tuas promessas e de fato colocamos inteiramente nas Tuas mãos. Já virou milagre, meu Deus, já virou milagre, pois o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Tudo aquilo que colocamos em tuas mãos, cremos integralmente que vira milagre. Então, no nome de Jesus, colocamos aos teus pés e agora só dependemos de Ti. No nome de Jesus, creia, o Senhor está realizando milagre. Creia nisso. Creia, o Senhor está realizando milagres. Você está entregando e o Senhor está transformando. O Senhor está multiplicando. O Senhor está trazendo cura. Oh, no nome de Jesus, nós cremos assim, Pai. Cremos que neste momento cura no corpo, na alma está acontecendo agora, meu Deus. No nome de Jesus, porque confiamos integralmente no Senhor. Está colocado nas tuas mãos.
No nome de Jesus, no nome de Jesus, o Senhor está transformando o problema em milagre. Ah, meu Deus, confiamos inteiramente em Ti, no nome de Jesus. Eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo. Eu confio em Ti. Eu confio. Fique em pé no seu lugar, você que está aqui diante do altar do Nada Senhor. poderá me Levante-se no seu lugar, mas levante-se com confiança. Oh, levante-se com o coração cheio de esperança. Se você puder, levante bem alto os seus braços e declare isso: eu confio em Ti. Diga isso bem forte: eu confio em Ti, Jesus. Estamos da mesma forma daquele menino que entregou tudo: os 5 pães, os 2 peixes. Ele estava dizendo: eu confio em Ti, Jesus. Nós estamos, meu Deus, iguais aqueles donos do jumentinho, simplesmente por terem ouvido os discípulos dizerem: o Senhor precisa disso. Eles entregaram. Nós estamos entregando também nesta noite. Entregue tudo. Mais uma vez, levante as mãos: eu confio em Ti. Nada, absolutamente nada. Obrigado, Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Oh, se encha do Espírito Santo. O Senhor está tomando a tua tristeza e está devolvendo alegria. O Senhor está tomando o teu desespero e devolvendo esperança. O Senhor está tirando a ansiedade. Ele está recebendo a ansiedade e te devolvendo certeza, te devolvendo fé, te devolvendo convicção. Obrigado. Diga pela última vez: eu confio em Ti. Nada, meu Deus, nada poderá me afastar de Ti. Vá voltando para o seu lugar cantando isso. Volte-se para o seu lugar cantando e declarando isso. Meu amigo fiel, eu confio em Ti. Estamos entregando tudo. Nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, Jesus. Nós temos 2 opções: ou continuamos segurando e tentando resolver do nosso jeito, ou levamos e entregamos para Jesus. É assim todas as coisas, tá? Sabe esse filho e essa filha que faz tempo que você tenta resolver do teu jeito, ou você coloca nas mãos de Jesus e diz: Jesus, olha, foi o Senhor quem me deu, tá? Essa filha, esse filho foi o Senhor quem me deu, então eu estou colocando de volta nas tuas mãos. Não vou mais perder noite por causa dela, por causa dele. Estou entregando nas tuas mãos. É assim que a gente entrega a esposa, é assim que a gente entrega a mulher, é assim que a gente entrega filhos, teu negócio. Sabe esse empreendimento? Você precisa colocar nas mãos de Jesus. Obviamente que tem coisas que você vai precisar fazer, mas confiar no Senhor, irmãos, é continuar fazendo de acordo com a vontade de Deus e confiando nele. Deus quer que você saia daqui nessa noite com esse entendimento no seu coração. Eu confio em Ti, meu Deus. Por isso estão aqui os 5 pães e os 2 peixes. Por isso está aqui o jumentinho. Por isso estão aqui as 6 talhas cheias de água. É assim, eu entrego tudo. E agora é com o Senhor. Foi o que Abraão fez, né? Olha, eu confio no Senhor. Está aqui Isaac. Entregue ao Senhor nessa noite o seu Isaac. Quem é o seu Isaac? O que é na tua vida os 5 pães e os 2 peixes? É só o Senhor.
É só o Senhor quem pode transformar isso no milagre. Vamos para casa debaixo da bênção do Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Pai por essa palavra ministrada. Agradeça ao Senhor pela presença do Espírito Santo na tua vida. Saia daqui de fato tocada pelo Espírito Santo, confiando: meu Deus, já entreguei. Eu vim, te adorei, entreguei tudo e agora estou indo embora. Ah, meu Deus, estamos entregando tudo, absolutamente tudo, na confiança de um Deus de milagres. Nós servimos a um Deus de milagres. O Deus que entregamos a escassez e Ele devolve a multiplicação. O Deus que entregamos a falta e Ele devolve a alegria. Ele devolve, meu Deus, a prosperidade. O Deus que entregamos a enfermidade, Ele devolve a cura. O Deus que entregamos a Ele a morte, Ele devolve a vida. Sempre foi assim. Nós confiamos nisso. E saímos daqui nesta noite com um coração, meu Deus, transbordando de alegria. E olha, Pai, que eu estou orando com essa pessoa que entrou com um coração aqui parecendo um buraco negro. Um buraco, meu Deus, de tristeza, de ansiedade. Eu tenho certeza que está saindo daqui, meu Deus, com uma resposta. A resposta de um Pai que cuida. O Senhor não nos deixa só. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor não nos deixou, nem nunca nos abandonou. Por isso saímos daqui nesta noite com o coração transbordando de paz e de alegria, na certeza que o Senhor está cuidando de tudo, absolutamente tudo. É assim que saímos daqui nesta noite, meu Deus. Muito obrigado, porque de fato entregamos nas tuas mãos o que não compete a nós resolver. E o Senhor vai devolver multiplicado, curado, de fato, o teu milagre. É assim que cremos. Dá uma noite de paz, de sono tranquilo e reparador aos teus filhos. Que a chegada, meu Deus, da quinta-feira, desse feriado prolongado, seja para todos os teus filhos um tempo de bênção, um tempo de provisão, um tempo de prosperidade. Cremos assim, por isso confiamos e te agradecemos. Leva o teu povo em paz, guardado e protegido. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Saia daqui entregando, tá? Saia daqui continuando entregando. Confiamos em Ti, meu Deus.